Gostaria que você refletisse comigo no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e o capítulo 2, falando sobre os 3 rogos do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Vem comigo examinar a Escritura. Glória a Deus, saudamos a todos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora, nesta manhã, nosso momento de examinação se encontra no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 11 e o versículo 12, e o capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Gostaria de falar com você aqui, Paulo exortando, falando à igreja de Tessalônica, e eu queria te apresentar os 3 rogos do apóstolo Paulo de extrema importância. O termo rogar aqui é pedir com veemência, com insistência. Então, o que Paulo irá falar aqui no seu rogo é de extrema importância para você, igreja, para você que é servo do Senhor Jesus. Veja o que Paulo falou nos seus 3 rogos. O primeiro está no versículo 11, que diz assim: pelo que também rogamos. Este é o primeiro rogo do apóstolo Paulo. Pelo que também rogamos sempre por vós. Então, Paulo está dizendo que sempre ele estava rogando pelos Tessalonicenses. Para quê? Para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Então, número 1, primeiro rogo de Paulo é para que Deus faça os Tessalonicenses dignos da vocação e com poder. Essa vocação que ele está rogando a Deus é para que seja o que? Digno da vocação e com poder. Para quê? Para que cumpra todo o bom propósito e toda a obra da fé. Então, o primeiro rogo de Paulo, ele vai incluir a vocação dos Tessalonicenses para que ele cumpra todo o bom propósito e a toda a obra da fé. Esse é o primeiro rogo do apóstolo Paulo. O segundo rogo do apóstolo Paulo se encontra no versículo 12, que ele diz: rogamos para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, seja o que? Seja em vós glorificado. Então, Paulo está rogando que o nome do Senhor Jesus seja na minha vida e na sua vida glorificado. Ou seja, que pessoas venham glorificar a Jesus através da minha vida e da sua vida. E ele ainda diz mais: e vós nele, que Cristo glorifique pela sua vida, que o nome do Senhor seja glorificado nele, sua vida seja glorificada nele, segundo o que? Segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus. Então, segundo o rogo do apóstolo Paulo, vai falar para que o nome do Senhor Jesus seja em vós glorificado e vós nele. O terceiro rogo do apóstolo Paulo, ele vai falar aqui no capítulo 2, ora irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, são 2 coisas diferentes. São 2 coisas separadas, quanto à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com ele. A nossa reunião com ele está falando do arrebatamento. E a vinda do Senhor Jesus é logo após o arrebatamento, depois da grande tribulação, é a vinda do Senhor Jesus. Rogamo-vos, olha, o terceiro rogo do apóstolo Paulo, que não desistais facilmente, número 1,
do vosso modo de pensar. Número 2, nem vos perturbeis. Então, não desista facilmente do vosso modo de pensar. Número 2, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ou seja, tinha pessoas na época de Paulo que estavam escrevendo umas cartas e enviando para a igreja de Tessalônica, escritas, assinadas por Paulo, mas essas cartas eram falsificadas, e Paulo está rogando à igreja de Tessalônica para que não desista facilmente do vosso modo de pensar, ou seja, do que eles foram ensinados, porque tinha crentes que estavam se perturbando por espírito, ou seja, por alguma profecia mentirosa que alguém estava ali revelando, ou quer por palavra, ou por epístola, como ele mesmo está dizendo aqui, ó, como que se procedesse de nós. Então existiam pessoas que estavam escrevendo falsos profetas, falsos apóstolos, e estava colocando a assinatura no final da carta como se fosse o apóstolo Paulo que estivesse escrita aquela carta. Aí é o espírito da mentira operando já na época do apóstolo Paulo. Ele diz aqui, ó, ninguém de maneira alguma vos engane. Tá vendo? O espírito do engano. Pois isso não acontecerá sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui dá a entender que alguém escreveu alguma coisa sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, de forma diferente do que o apóstolo Paulo ensinou. Porque ele está falando aqui, ó, de maneira nenhuma ninguém vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está faltando alguma coisa, como que se Paulo estivesse combatendo algo. E ele está falando aqui do anticristo. O versículo 4 diz, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que assentará-se como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí ele diz aqui, ó, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então observamos aqui que o apóstolo Paulo, em sua época, ele já falava sobre escatologia e estava rogando aos irmãos, rogando a Deus, pedindo a Deus, rogando, pedindo insistentemente para que os irmãos não desistissem, porque ouviu algum ensinamento contrário àquele que ele já tinha passado. Ele está dizendo aqui, agora vocês sabem que o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, ou seja, o que detém o espírito do anticristo, aquele que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, é o Espírito Santo na terra, a igreja de Cristo que está aqui na terra, porque ele diz aqui, pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém até que seja afastado, ou seja, o Espírito Santo de Deus na terra. E então será revelado, depois que a igreja do Senhor, o Espírito Santo conduzir a igreja até o seu esposo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor se desfará pelo sopro de sua boca e destruirá pelo seu esplendor da sua vinda. Tá vendo? Sua vinda. Aqui Jesus está vindo com a igreja, como é que está escrito lá em Apocalipse, que Jesus destruirá lá pelo sopro da sua boca. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça,
para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor, a verdade, para serem salvos. Por isso, Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, observamos aqui 3 rogos do apóstolo Paulo. O primeiro rogo, recapitulando, ele vai rogar para que Deus os faça dignos da sua vocação para cumprir todo o propósito e toda a obra da fé. O segundo rogo, Paulo está rogando para que o nome de Jesus seja na igreja glorificado. Tanto o nome do Senhor seja em vós glorificado e vós nele. E o terceiro rogo, ele está aqui mostrando para que a igreja não desista facilmente dos ensinamentos que recebeu de Cristo. Ainda que venham as heresias, as falsas doutrinas, não devemos nos desanimar e voltar atrás. Então, fica aqui de extrema importância esses 3 rogos do apóstolo Paulo para você nesta manhã. Diante do que estamos vivendo nesses últimos dias, a volta de Cristo é iminente e você deve parar para examinar e meditar na Escritura. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo, querendo Deus. Fica para você aí os 3 rogos do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica.